Mais uma vez, com alegria, vamos aplaudir o Senhor pela presença de Deus Todo-Poderoso nesse lugar, amém? Queridos irmãos, paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, você que tem a Bíblia física ou no seu aparelho telefônico. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Se eu posso ler, diga amém. Amém. Diz assim o texto: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. A minha gratidão a Deus por essa noite, minha gratidão a Deus por essa igreja, minha gratidão a Deus pela vida do pastor Elzio, pastora Patrícia. Deus continue abençoando e prosperando o trabalho de vocês, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos, de modo geral. Hoje a minha esposa não conseguiu vir, tivemos um contratempo, um imprevisto, e ela não conseguiu vir. Tenho 3 filhos. A primeira vez que eu vim, era 1. A segunda vez que eu vim, era 2. A terceira vez é 3. Parou por aqui. Eu não vou disputar com o pastor Elzio. Deixa ele aí sozinho, na liderança. Queridos, o texto que nós lemos, Deus continue abençoando Carlos Eduardo poderosamente. O texto que nós lemos trata-se de um episódio da vida de Jesus. O texto diz que Jesus dedica todo um dia ao ensino da palavra. O cenário é o seguinte: Jesus está dentro de um barco, há uma multidão em terra seca. Jesus enxerga aí uma oportunidade de pregar. Jesus começa a falar-lhes por parábolas acerca do reino de Deus. O horário vai se avançando e Jesus vai ensinando. A noite vai chegando, Jesus conclui o seu sermão, e o versículo de número 35 diz: sendo já tarde, Jesus olha para os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Alguns historiadores dizem que as tempestades eram comuns neste mar. O que eu acho lindo é que, mesmo as tempestades sendo comum, mesmo sendo tarde, os discípulos não resistem. Os discípulos obedecem. Quando eles ouvem Jesus dizer: passemos para o outro lado, eles não resistiram, eles obedeceram. E nós entendemos muito bem o que surpreende eles no meio do caminho: uma tempestade.
Quando falamos de tempestade, nós precisamos entender que na Bíblia existe alguns tipos de tempestade. Existe a tempestade que chamamos de tempestade da provação. E existe as tempestades que chamamos de tempestade da consequência. É um grande erro da gente dizer que depois da tempestade tem vitória. É um grande erro da gente dizer que depois da tempestade tem bênção. Nem sempre. Existem tempestades que são causadas por consequência. Decisões que tomamos, escolhas que tomamos, causam na nossa caminhada tempestade. Se você parar para ler a história do profeta Jonas, você entende um pouco sobre a tempestade da consequência. Quem se revela a Jonas não é sacerdote. Quem se revela a Jonas não é um rei. Quem se revela a Jonas é o próprio Deus, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus tem um limite, Deus tem uma tolerância. Porém, antes de destruir Nínive, Deus dá a eles uma oportunidade. Deus envia Jonas. Porém, o texto diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Eu entendo que Jonas não foi, não porque não tinha condições, porque o texto é bem claro ao dizer que ele pagou a sua passagem, entrou para o navio e seguiu viagem em uma direção totalmente oposta à que Deus havia dado para ele. E o que acontece? O texto diz que o Senhor mandou no mar uma tempestade. Aquela tempestade era a tempestade da consequência. É resultado da escolha do profeta. É resultado da desobediência do profeta. E eu preciso ser sincero a dizer a alguém aqui, porque tem alguém aqui que está no meio de uma tempestade, e Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não sou eu que determino o final desta tempestade. A tempestade da consequência não é Deus que determina o final, é você. Só que aqui os discípulos estão na direção de Jesus. É o próprio Jesus que olha para eles e diz: vamos para o outro lado. Agora, o que eu acho lindo nessa expressão de Jesus é que quando Jesus diz passemos para o outro lado, Jesus aponta o destino, mas não mostra o processo. Jesus mostra onde eles chegariam, mas não mostra o que eles enfrentariam pelo caminho. E Deus é desse jeito. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Deus revela, eu vou dizer isso de novo para ver se alguém toma posse dessa palavra. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Você vê a história de José. José sonha com seus irmãos se prostrando diante dele, mas não sonha com os irmãos vendendo ele. José sonha com o governo, mas não sonha sendo caluniado pela mulher de Potifar. Por quê? Porque Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Nós vamos conhecer o processo à medida que vamos caminhando em direção ao propósito. Mas eu quero que você entenda algo: os processos são necessários. Por mais difíceis que sejam eles, são necessários. Por quê? Porque o propósito até empolga, mas é no processo que Deus te prepara. Os processos são necessários porque Deus se utiliza deles para te preparar. Jesus olha para os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Os discípulos seguem. Só que o texto diz, versículo de número 36, eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco.
Havia também com ele outros barquinhos. Versículo de número 37. Levantou-se grande temporal de vento. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque o vento sopra. O vento soprando agita as águas. As águas agitadas, o texto diz que arremessava o barco de um lado para o outro. Agora, sabe o que eu acho lindo? É que nesse cenário, Jesus está dormindo. Olha o cenário, irmão. O vento soprando, Jesus está dormindo. O mar agitado, Jesus está dormindo. O barco está sendo açoitado de um lado para o outro, Jesus está dormindo. O texto ainda é claro ao dizer que o barco se enchia de água, e mesmo assim, Jesus está dormindo. Alguém olha para esse texto de uma visão natural e diz: Jesus estava cansado, pregou o dia todo, ensinou o dia todo, atendeu pessoas o dia todo, resolveu problema de pessoa o dia todo, e isso cansa. Só que o sono de Jesus não revela apenas o seu cansaço, o sono de Jesus revela a sua soberania. O sono de Jesus revela também o seu poder. Isso aqui é lindo. Jesus sabia que não morreria naquela tempestade. Jesus dorme. Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. Porque qualquer situação é capaz de roubar a nossa paz. Tem gente aqui que está preocupado com o boleto que vai vencer segunda-feira. Tem gente aqui preocupado como vai pagar as contas de amanhã. Tem gente aqui que está preocupado com o que vai fazer amanhã. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a tua ansiedade, a tua preocupação não vai mudar o vento, não vai mudar o mar. Mas quando você se tranquiliza, oh glória, quando você se tranquiliza, há um segredo nisso. Olha o que o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Primeira condição: aquieta. Porque a inquietação nos rouba a facilidade de aprender. Tem gente que está tão inquieto que não consegue perceber nada. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta a tua mente, e veja que eu ainda sou Deus, que eu ainda estou no controle, que eu ainda posso fazer, que eu ainda posso curar, que eu ainda posso libertar, que eu ainda posso abrir porta. Quem serve a esse Jesus, levanta a mão para glorificá-lo. Jesus está dormindo. Jesus está dando uma lição. E Pedro observa muito bem isso. Observa tanto que Atos capítulo 12 era o último dia da festa. Pedro seria apresentado ao povo e morto publicamente. Aí o que Pedro está fazendo? Dormindo. Mesmo com perigo de morte, Pedro está dormindo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: aquieta a tua alma. Eu vim aqui para profetizar, para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Receba paz esta noite. Receba paz esta noite.
ti. O inimigo quer tirar a tua estrutura, o inimigo quer roubar a tua paz, mas eu vim como profeta de Deus esta noite, com esta palavra que queima no meu coração: aquieta, recebe paz da parte de Deus, porque Ele ainda está no controle. Jesus está dormindo e o texto diz que eles vão a Jesus. Eles chegam a Jesus e dizem: mestre, não te importa que todos nós pereçamos? A expressão dos discípulos é: o Senhor não está nem aí para nós não? E preste atenção que no barco estavam pessoas que tinham experiência com o mar. Estavam pessoas que viviam da pesca. Eram pescadores profissionais. Em algum momento da sua vida, eles enfrentaram tempestades. Só que essa aqui é diferente. A intensidade é diferente. Tanto que assusta eles. Eles dizem: nós vamos morrer. Mas é mais diferente ainda, não é por conta do perigo de morte. É mais diferente porque Jesus está no barco. Eu vou dizer isso de novo. A tempestade não é diferente porque ameaça matar. Porque ameaça matar todo mundo afogado. Não, a tempestade é diferente porque tem Jesus no barco. Quando Jesus olha para os discípulos, ele não disse: vai. Ele disse: passemos. Jesus estava se incluindo na viagem. Jesus estava dizendo: eu também vou. Jesus estava dormindo, sim, mas não estava ausente. Jesus estava presente. Isso aqui é lindo, isso aqui é suficiente. A presença de Jesus nos é suficiente, independente da situação. Não importa o que passamos, se temos Jesus ao nosso lado, essa é a garantia de que vamos suportar. Há uma geração que busca paz. Há pessoas que buscam tudo fora para preencher aqui dentro. Mas a igreja não. A igreja não precisa de situação para ter paz. A igreja não precisa de festa para ter paz. A igreja não precisa de droga para ter paz. A presença de Jesus nos é suficiente. Quem tem a presença dele, levanta a mão para adorar a ele. O texto diz que eles chegam a Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E existem momentos na vida que nos sentimos assim. Parece que Deus não está nem aí para nós. Ou é só eu que já me senti assim, irmão? Se for só eu que me senti assim, ora por mim. Porque tem situações que parece que Deus virou as costas. Existem situações que parece que Deus nos abandonou. Os discípulos chegam e dizem: mestre, não te importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer. E tu não está nem aí? Aí olha que coisa linda. Eu imagino Jesus se levantando. Por estar dormindo, eu imagino Jesus se espreguiçando. E dizendo: o vento, quem está falando é quem te criou. Quieta. Mar, quem está falando é quem te criou. Quieta. E o texto diz que houve grande bonança. Agora sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? É que no versículo de número 37, o texto diz: levantou-se grande temporal de vento. Versículo de número 39, e houve grande bonança.
pode liberar uma palavra para esse irmão que está do seu lado? Você tem paz com ele para liberar uma palavra? Diga para ele: a tua vitória vai ser na mesma intensidade da tua prova. Ah, pastor, mas a luta está grande. Fica tranquilo, a vitória também vai ser grande. Pastor, mas o gigante é grande, a queda dele vai ser grande também. Pastor, as muralhas são grandes, a queda vai ser grande também, e a vitória vai ser grande também. Quem pode adorar a esse Jesus? Aí Jesus volta para os discípulos e pergunta a eles: vocês ainda não têm fé? Só que diante disso, o texto diz que eles sentiram grande temor. Eles sentiram grande temor. Isso aqui é lindo. E diziam: quem é este? Quem é este? Isso aqui é lindo. Eles olham para Jesus e diz: quem é este? Aí eu vi alguém bater nos discípulos, dizendo: eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E o texto não nos dá base para isso. Na verdade, eles não têm dúvida de quem é Jesus. Eles estão admirados, tanto que eles não perguntam para Jesus: quem é tu? Era uns aos outros: mas quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é espiritual e gosta de Bíblia já entendeu e já está glorificando. Na verdade, os discípulos estão admirados com o que eles acabaram de ver. Eles estão admirados. Eles usam a expressão: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. A igreja sabe quem Ele é. Ele é Jesus. Eles estão admirados porque o que eles acabaram de ver foi além das experiências que eles tinham. Como eles perguntaram uns aos outros, eu imagino eles conversando: mas quem é este? A gente sabe que ele tem poder sobre a morte. O poder dele sobre a morte é tão grande que ele interrompeu um cortejo fúnebre na cidade de Naim. Disse para a mãe: não chore. Tocou no esquife e disse para o morto: menino, levanta. Ele chegou na casa de Jairo, botou todo mundo para fora, entrou lá para dentro e disse: menina, eu te ordeno, levanta. O poder dele sobre a morte é tão grande que quando ele chegou na aldeia de Betânia, a vida chegou no sepulcro onde estava Lázaro. Quer prova? Jesus chega na porta do sepulcro e Jesus não disse: Lázaro, ressuscita. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Tem alguém que pode adorar Jesus pelo poder dele? Imagina eles conversando e dizendo: nós sabemos que ele tem poder sobre as enfermidades, porque nós vimos uma mulher tocar nele e ser curada.
Nós vimos leproso chegar diante dele e dizer: se tu quiser, tu pode me tornar limpo. E ele dizer: eu quero ser limpo agora. A gente sabe, é uma conversa deles, eu imagino. A gente sabe que ele tem poder sobre a enfermidade, porque o que a medicina demora 1 ano para fazer, ele faz com uma palavra só, ele faz com um toque só. Nós sabemos que ele tem poder sobre a morte, sobre a enfermidade, mas o que a gente não sabia é que ele também tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre o mar. Esse é o poder do Jesus que você serve. Esse é o poder do Jesus que você serve. O poder dele é maior do que você pode imaginar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. E enquanto eu falo do poder dele, ele me autoriza a liberar uma palavra. Eu estou agindo com poder no meio desta igreja. Eu estou agindo com poder no meio da tua família. Tu pode levantar a mão para tomar posse desta palavra? Enquanto eu estou falando do poder dele, ele está dizendo: eu estou agindo com o meu poder e curando. Eu estou agindo com o meu poder e libertando. Eu estou agindo com o meu poder e mudando o quadro. Eu estou agindo com o meu poder e revertendo esta situação. Eu estou agindo com o meu poder e mudando este quadro. Quem pode tomar posse desta palavra? Só que, entenda, querendo ou não, isso aqui é uma pergunta. Quem é este? Aqui eles estão na primeira tempestade. Os discípulos enfrentaram 2 tempestades. A primeira, nós lemos. A segunda, o texto diz que Jesus, tendo despedido a multidão, Jesus vai orar. Só que antes de orar, Jesus olha para os discípulos e diz: entra no barco e vão para o outro lado. Eu imagino os discípulos perguntando: o senhor vai também? Não, eu vou orar. Então a gente espera. Aí o texto diz: e Jesus os obrigou a entrar no barco e a passar para o outro lado. Porque tempestade, a gente não tem poder de escolha. Ou alguém aqui já botou no calendário: dia 2 de fevereiro eu vou enfrentar uma tempestade. Se for para a gente gente marca dia 31 de fevereiro. É para a gente não enfrentar. Jesus obrigou eles a entrar no barco e a passar para outro lado. Eles entram no barco, seguem em direção ao outro lado. O máximo que eles vão é até o meio. Aí o texto diz que Jesus desce do monte. Chegando na praia, não tinha nenhum barco. Jesus disse: eu vou andando por cima das águas mesmo. Jesus vai caminhando sobre as ondas. Quando Jesus se aproxima, eles disseram: é um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Aí os irmãos já conhecem a história. O texto diz que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Aí os discípulos não perguntaram: quem é este? Os discípulos disseram: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Entenda, as tempestades são necessárias, mas elas vêm com um propósito: nos revelar quem Ele é. As tempestades vêm com um propósito: nos revelar quem Ele é.
Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que está passando por uma tempestade. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que já passou por uma tempestade. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que vai passar uma tempestade. Mas eu quero dizer, elas têm um propósito: revelar quem Jesus é. Dá glória a Deus aí enquanto eu bebo uma água aqui. É muito fácil falar de cura, mas melhor é quando você vive ela. É muito fácil falar de portas abertas, só que melhor é quando você vive a porta aberta. E às vezes Deus nos coloca em certas situações para nos dar experiência. Você tem um alvo ministerial, você tem uma chamada. Eu li uma frase que dizia que antes de Deus usar alguém, Deus causa nesse alguém feridas. Deus causa nesse alguém dores. Mas através das suas feridas, Deus cura alguém. Através das tuas dores, Deus alivia o fardo de alguém. É por isso que às vezes pesa tanto. Por quê? Porque você é chamado. Eu me lembro que eu dirigi um culto na igreja. E uma certa feita, trouxeram um papelzinho. Pastor, ora por fulano de tal. É uma criança, está na UTI. Eu disse, nós vamos orar. E na próxima semana vão estar testemunhando que ele saiu da UTI. Na outra semana, a irmã disse, eu quero uma oportunidade, pastor. Eu disse, você vai ter. Ela testemunhou diante da igreja que a criança havia saído da UTI. Só que Deus disse, agora eu vou provar você. Minha esposa, no mês de maio do ano passado, deu à luz a um casal de gêmeos. 11 dias depois, o menino que nasceu mais forte, maior, mais gordinho, não resistiu a algumas paradas respiratórias e veio a óbito. 11 dias depois, a minha filhinha passou por um exame e foi diagnosticada com parte do seu intestino necrosado. Disseram, ela vai ter que passar por cirurgia. Aí você pode até olhar e dizer, isso é normal. Mas era uma criança de 900 gramas. 25 dias de vida. Correram com ela para o HMIB. Entraram para o centro cirúrgico. 4 horas de operação. Eu e a minha esposa ali fora, parecia que não ia acabar. De repente o médico saiu e disse, a gente terminou. A gente terminou a cirurgia, mas foi muito intensa. Ela é muito pequena, ela é muito fraca. E eu quero que vocês se preparem. E a minha esposa fazia algumas perguntas. Como é que vai ser e tal? Eu me lembro quando ele disse, não se preocupe com isso. Porque o quadro dela é de óbito para hoje. Levaram ela para a sala. Quando a gente foi olhar, ela estava roxa. Envolvidas por sacos plásticos. Para a temperatura aumentar. Saturação baixa, batimento baixo, fraco. Mas quando eu cheguei ali,
o Espírito de Deus falou ao meu coração: eu sou vida. Eu pensei que aquilo era algo da minha emoção, da minha cabeça. Eu não falei para ninguém. No outro dia ligaram para mim, para minha esposa, e disseram: vem para o hospital. Eu já fui preparado. Ela não vai resistir. A médica disse: entra lá, fica os últimos momentos com ela, porque ela não vai resistir. E eu e a minha esposa entrou. Quando a gente chegou lá na maca onde ela estava, a saturação que ainda estava baixa começou a subir. Os batimentos que estavam fracos começaram a subir. Ela passou por 2 cirurgias, porque 7 dias depois a primeira cirurgia abriu, todos os órgãos ficaram expostos, teve que passar por outra cirurgia, mas o Deus que sustentou ela, deu vida a ela, era o Deus que havia falado no meu coração. Disseram: o quadro dela é de óbito para hoje. Ela está viva para a glória de Deus. Entenda que Deus não vai te usar sem antes trabalhar em você. Entenda que Deus, antes de te usar, Ele vai trabalhar em você. Guarde uma coisa: antes de fazer através de você, Ele vai fazer em você. Mas eu posso dizer uma palavra, e o Espírito de Deus está bradando no meu coração que há uma graça de Deus a ser liberada sobre essa casa. O Espírito de Deus está falando para alguém: tu estás em um processo de preparação. Não queira pular estágio, não queira retroceder, aguenta firme, porque o meu Espírito vai te dar graça, porque Ele tem coisa grande para a sua vida. Pode ficar de pé. Entenda que Deus está usando esse processo para te preparar. Deus está usando esse processo para te preparar. Pastor, mas o senhor não sabe a dificuldade que está sendo. Não sei, mas o Senhor sabe. Urabachandarabacai. Feche os seus olhos. Há uma graça de Deus que vai descer sobre esta casa. Há uma graça, há um renovo de Deus que vai descer sobre esta casa. O Espírito de Deus vai abraçar a alma de alguém aqui. O Espírito de Deus vai renovar alguém aqui. Feche os seus olhos. Essa mulher aqui de listrado, olha aqui para mim. A senhora de listrado, olha aqui para mim. O Senhor manda eu te dizer desta forma: nada saiu do meu controle. O Senhor manda eu te dizer desta forma: eu estou trazendo paz à tua vida hoje. Estou trazendo paz ao teu lar hoje. O projeto do diabo era te desestruturar, mas assim diz o Senhor: eu vou colocar as coisas no lugar, o meu nome vai ser glorificado. Aonde viram a vergonha, verão a minha glória, e o meu nome vai ser glorificado. Tem
alguém que pode adorar Jesus aqui esta noite? Tem alguém que pode adorar? Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Eu vou encerrar aqui. Me dê aqui um retorninho, meu filho. Eu vou encerrar aqui agora. Olha que coisa linda. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que é que o texto diz. E chegaram à outra margem do mar. E chegaram. Olha que coisa linda. E chegaram à outra margem do mar. A palavra de Jesus foi: passemos para o outro lado. No meio do caminho, uma tempestade. Só que eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do seu lado e libere uma palavra sobre a vida dele. Diga: essa tempestade não é maior do que a palavra. Você está debaixo de uma palavra. Esta tempestade não é maior do que esta palavra. Esta crise não é maior do que esta palavra. Esta ansiedade não é maior do que esta palavra. Esta depressão não é maior do que esta palavra. Este problema não é maior do que esta palavra. Pegue na mão dele e diga: você vai chegar do outro lado. Urabachanda arabacai. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Há uma graça de Deus que vai tomar esta casa. Há uma graça de Deus que vai tomar esta casa. Você pode ser renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja fortalecido agora em nome de Jesus.